Bom dia a todos vocês, muita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe a nossa semana com muitas realizações, tudo de bom, paz e felicidades, pedindo sabedoria ao nosso Pai para entender cada vez mais a Sua palavra e explicá-la corretamente. O título de hoje é Mudanças e Incertezas e o nosso estudo da Bíblia hoje é sobre Gênesis 46, de 1 a 25. Existem momentos em nossas vidas em que as mudanças ocorrem, quer a gente queira, quer não. Outras vezes são mudanças que a gente quer realizar. E sempre acompanhada com a mudança em aquele período de negação e depois a nossa cabeça fica num estado de confusão. E daí quando a gente realmente toma essa decisão, passa a haver mais aceitação, mais paz dentro de nós. O grande problema da gente mudar nas nossas vidas, por exemplo, mudar de um lugar, mudar de emprego, mudar porque a gente perdeu alguém que a gente dependia muito e agora a gente tem que fazer todas as coisas sozinhas. Essas mudanças, elas são às vezes impostas para nós e muitas vezes não. Quando elas são impostas para nós, a confusão é muito grande. E quando é algo que a gente quer fazer, muitas vezes a gente tem aquele momento de excitação em nossa vida e a gente se joga naquela situação sem consultar a Deus, sem ver todos os lados da situação e por isso nós às vezes não temos sucesso. Então veja bem, se a situação nos foi imposta, de certa maneira, Deus está por trás disso, porque são coisas que estão acontecendo na nossa vida e que faz parte dos seus planos para nossa evolução. Nessas situações, a gente tem que continuar orando, obedecendo e também não perder muito tempo em lamentações, em desespero, em a gente ficar perdido. Mas nesse momento a gente tem que agarrar com Deus e saber que se é parte dos planos dele, vamos reagir de uma maneira muito positiva e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Não deixar que as coisas desmoronem. Mas a gente tem que ter aquela atitude positiva como filho de Deus que nunca está sozinho e retomar a situação da maneira que Deus quer e continuar. Agora, do outro lado, se a mudança é algo que eu quero, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no nosso livre-arbítrio, muitas vezes, a gente quer algo que não está no plano de Deus. E daí a gente vai cometer um erro para que Deus nos redirecione para aquele estágio em que a gente estava, para retomar os seus planos. Vai ser muito difícil, a gente vai passar por muitos problemas por causa do nosso livre-arbítrio. Então, sempre antes de uma decisão que a gente vai mudar a nossa vida, não é, por exemplo, eu simplesmente falar, não, eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer isso, não. A gente tem que orar a Deus, pedir orientações e Ele vai falar no nosso coração se a gente realmente deve fazer aquilo ou não. Em todo o processo de mudança, quando é algo que a gente não pode manipular através do nosso livre-arbítrio, por exemplo, quando a gente fica desempregado de uma hora para outra, quando a gente perde o esposo ou a esposa de uma hora para outra, quando acontece um divórcio,
são coisas que às vezes não dependem de nós, mas dependem da outra parte ou dependem de Deus. Nessas situações, é muito importante manter a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio. Quando a gente sente que o problema está vindo em nossa direção, porque na maioria das vezes Deus de alguma maneira fala no nosso coração que o problema está ficando sério, o problema está se agravando, então tem que haver em nós aquele momento de preparação. É por isso que Deus muitas vezes fala conosco que algo vai acontecer. Ele nos manda uma mensagem, um aviso. De alguma maneira a gente vai sentir no nosso coração que algo está para mudar. Então, se a gente sente isso, ou através dos acontecimentos, a gente tem que fazer uma preparação. Agora veja, a preparação, ela tem que ser feita também com Deus. Nesse momento, a gente tem que pensar friamente quais são os próximos passos a seguir e fazer tudo o que é necessário para que a gente atravesse esse período de mudança sem a gente entrar em total desequilíbrio e perder até a saúde mental. Mas são coisas que a gente passa sofrendo, mas que se a gente passa com Deus, a gente passa em equilíbrio e as perdas, que muitas vezes seriam catastróficas, com Deus a gente consegue contornar a situação e manter aquele equilíbrio dentro da sua graça. Aí vem o momento da mudança, aquele momento que vai perder o emprego, aquele momento que vai perder o marido ou a mulher, aquele momento do divórcio, que não tem mais como levar adiante, mas vai acontecer. Então, se a gente já está preparado, veja bem, com essa preparação vem a nossa ação de responder àquilo que está acontecendo. Veja que uma pessoa que está com Deus, ela vai responder numa atitude cristã, não importa o que aconteça, mas ela não vai perder a sua postura de um cristão. Ela vai orar, vai vigiar, vai tratar o outro com decência, vai manter o seu equilíbrio mental, porque toda vez que a gente desequilibra mentalmente, a gente está exposto a Satanás. Então, para a gente manter o equilíbrio de Deus, a gente tem que estar sempre positivo, esperando que algo melhor vai sair dessa situação horrenda. A maneira como a gente responde a essas situações de mudança é muito importante. É comum a gente ter incerteza, mas quando aquela incerteza passa do limite aceitável para Deus, em que a gente entra imediatamente em orações e aí Ele nos repõe as energias, Ele nos dá a certeza daquilo para fazer, essa incerteza vai nos deixar muito vulneráveis. E veja que essa incerteza vem porque a gente não estava preparado. A gente não escutou os avisos de Deus, a gente não se preparou emocionalmente e espiritualmente para o evento. Aí vem essa incerteza. A incerteza é sempre companheiro das pessoas que têm aquele caráter forte, em que ela vai decidir por tudo. Que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai e faz. E daí, no caso da mudança, ela sabe que algo vai acontecer, mas ela por ela mesma fica tentando resolver isto, aquilo, para desviar a situação. Quer dizer, é tudo através dela, deixando Deus lá como alguém que fica fazendo algo que Ele quer e eu faço o que eu quero. Mas a nossa relação íntima com Deus não é Ele fazer o que quer e eu faço o que eu quero. Não é assim, não. A gente tem que estar em contato diário com Ele em
todas as situações. Se a gente não fizer isso, a gente perde essa ligação e entra essa vulnerabilidade com o mundo. A gente está exposto às coisas negativas deste mundo e todas as suas influências. Na história de hoje, nós vamos ver que Jacó estava numa situação em que ele teria que mudar. Ele teria que sair do Canaã e ir para o Egito. Mas ele estava com muito medo. Veja que o medo da mudança é uma outra coisa que nós sentimos com frequência. Mas veja que o medo nem sempre é de Deus. O medo vem das coisas malignas, das coisas negativas que estão à nossa volta. Mas Jacó estava com medo, não porque ele estava envolvido em coisas malignas, não. Jacó estava com medo baseado na razão, porque antes Deus tinha dado várias comunicações dizendo aos seus antepassados que eles deveriam ficar em Canaã. Então vamos ver a palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Gênesis, capítulo 46, versículos de 1 a 25. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou seu Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Perez, Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Issacar, Tolá, Puá, Jazube e Simron. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli.
Estes foram os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado, a filha de Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Usim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes de Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Inicialmente, Jacó e toda a sua comitiva saem de Canaã e vão passar por Berseba. Não sei se vocês se lembram, mas Berseba é o mesmo lugar onde Abraão e Isaque passaram. Nós temos um vídeo sobre a árvore tamargueira. Não sei se vocês se lembram que Abraão parou em Berseba e plantou essa árvore. Tanto Abraão quanto Isaque, eles comunicaram com Deus de Berseba. Isaque recebeu uma revelação muito importante de Deus em Berseba e ali construiu um altar. Com certeza Jacó estava ali naquele lugar orando e também com medo de ir para o Egito. E Deus resolveu naquele mesmo lugar falar com Jacó. E ele falou com Jacó para não ter medo, para que ele fosse ao Egito e que ele iria prosperar lá e que depois Deus o traria de volta ao Canaã. O primeiro motivo que Jacó estava com medo é que ele sabia que Abraão foi muito infeliz naquela terra, em que ele estava de passagem com a sua esposa Sara, e daí ele mentiu que Sara era a sua irmã para que o faraó não o matasse. E houve um problema muito grande ali. E o segundo motivo, nós vamos ver que o próprio Deus disse ao seu pai Isaque para não ir para o Egito. O terceiro motivo é que Deus disse a Abraão que o seu povo seria forasteiro em uma terra desconhecida. Veja que nesse caso, Jacó estaria com medo de que essa seria a situação, que eles estavam indo para o Egito, uma terra totalmente desconhecida, e que eles iriam ser considerados forasteiros lá. Aí vocês vão ver a situação da mudança. Jacó temente a Deus e conectado com Deus. E aí Deus vem e fala com ele que era isso que ele queria que Jacó fizesse. E daí Jacó teve a certeza de que Deus queria realmente que ele fosse para o Egito. Em seguida, ele, como líder de toda a comitiva, saíram de Berseba para ir rumo ao Egito. Vamos relembrar agora sobre essa linhagem genealógica em que Jacó é parte dela. Nós começamos lá atrás com Abraão, de Abraão veio Isaque, e agora nós estamos na parte de Jacó. Está mostrando Jacó e toda a sua família que está mudando para o Egito. E a seguir nessa linhagem também existe Judá, Perez e Esrom.
E Jacó com certeza ficou muito aliviado e feliz, porque ele já estava numa idade avançada, e ele estava feliz quando Deus disse que ele iria morrer na presença do seu filho amado. Isso era um conforto muito grande para ele. Ele iria rever o seu filho, que ele pensou que estava morto por muito tempo. Então nós vamos ver que a felicidade era imensa, e ele sabia que os seus dias estavam chegando, que ele iria partir para o Pai. E para ele, com certeza, amando José da maneira que ele amava, morrer na presença do seu filho amado seria uma bênção de Deus para ele. Os descendentes de Jacó ficaram no Egito até que ocorreu o êxodo por volta do ano de 1445, que eles tiveram que sair do Egito. Aqui vocês vão notar que pela primeira vez o autor do livro de Gênesis, que é Moisés, vai se referir aos descendentes de Jacó, que também recebeu o nome de Israel, como nação. E aí, dos versículos de 8 a 27, foi listado todo o registro genealógico de Jacó, e nesse registro está incluindo filhos, esposa e serva. E nós vamos ver que todos eles reunidos será um total de 70 pessoas que estão indo de Canaã para o Egito. E essas 70 pessoas fazem parte da genealogia de Jacó. É isso para hoje. Eu acho que esse exemplo de Jacó, de como ele reagiu e agiu nessa mudança de vida, que ele estava saindo de um país e indo para outro para recomeçar do zero, apesar dele ter o seu filho lá, mas ele tinha uma família muito grande, uma família de 70 pessoas para alimentar, para viver, para tocar a sua vida. Não era uma coisa muito fácil de se fazer sem a ajuda de Deus. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso, e estava ajudando Jacó, como estava ajudando José também. A gente tem que pensar que em todas as nossas decisões, incluindo Deus, de uma maneira ou de outra, Ele vai nos levar na direção correta. E a maneira também da gente saber que as coisas estão certas é que Deus nos leva a uma cadeia de acontecimentos que nos estão encaminhando sempre para um final feliz. Não importa aquilo que aconteça no meio do caminho, porque nem sempre o caminho é largo. Às vezes nós passamos por um caminho muito estreito, com muita dificuldade para adquirir as coisas, mas nesse caminho estreito nós nos reencontramos para Deus. A gente purifica a nossa alma, a gente é lavado com a água da salvação e a gente se santifica. Muito obrigada pela sua presença, por estudar comigo. Que Jesus esteja presente no seu coração, na sua família e em tudo que você faz. Bom dia, meus irmãos.